Olá pessoal, tudo bem? Uma satisfação muito grande estar com vocês aqui em mais um vídeo e eu já vou pedindo para vocês que vocês deixem o like de vocês para mim aí, deixem o joinha e peço também que vocês me sigam nas três plataformas, lá no YouTube, no Insta e no Face. E qual que é a motivação desse nosso vídeo de hoje? É administração em tempos de pandemia, né? Já estamos aí fechando 3 meses, né? Mais ou menos isso. E essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, né? Ainda mais na nossa geração. E pegou todo mundo de surpresa. O que que mudou? Mudou que todas as nossas atividades, elas pararam de ser em loco, todo mundo em grupo, e passou a ser uma questão agora individual, home office, né? E quantos estavam preparados para este motivo, né? Esse propósito, essa situação que nós estamos enfrentando hoje. E o que que essa situação veio provocar? Né? Essa situação veio provocar várias coisas interessantes. Por exemplo, se você for avaliar no sistema acadêmico, por exemplo, o MEC já vinha um tempo batendo, né, as empresas de um lado, as empresas de ensino, né, vinham batendo com o MEC a questão do ensino à distância, por exemplo. Eu vou começar por aqui, depois a gente vai chegar na nossa posição de trabalho, tá bom? Então, já é comum, eu digo isso porque sou professor universitário também, já tem muitos anos isso. Eu fiquei como professor universitário acho que 15 anos, né? Então, já de quando eu comecei, já existia essa movimentação de levar mais coisas do presencial para o à distância, né? Então, por um lado, as instituições davam pressão no MEC dizendo, olha, a gente precisa de modernizar, ir para o ensino à distância. Por outro lado, o MEC ele ia devagar, falava assim, ó, vamos devagar, porque sim, é uma estratégia nova. Eu fui também, como eu sou da área de TI também, eu participei muitos anos no núcleo de ensino à distância, eu fui gestor de núcleo de ensino à distância. E eu digo para vocês assim, em termos de qualidade, o ensino à distância não perde para o presencial, e ainda é pior, porque assim, se você for estudar a cadeia do ensino à distância, você vai ver que toda turma cumpre a ementa certinha, vai do começo até o fim, não tem falha. Já no presencial, o professor pode ou não dar a ementa completa, né? E o conjunto de atividades que é aplicado, ele é monitorado, ele é vigiado. Então, assim, a aplicação do material à distância, ele é melhor do que o presencial. É óbvio que o presencial, o cara a cara, ele traz uma segurança melhor, traz uma interatividade maior e traz ali aquela facilidade do momento. Não que no ensino à distância você não possa fazer isso. Então veja bem, você tem o à distância e você tem o presencial. Então o à distância ele tem uma qualidade melhor e o presencial ele traz essa segurança que a gente já está mais habituado, mais acostumado. Enfim, aí de um lado as instituições batem no MEC para fazer o à distância e o MEC tenta segurar em alguns casos, como as faculdades da área da saúde, né? Ela vai com muita cautela. E aí sempre tem aquela impressão assim, quem quer o ensino à distância parece que quer aumentar a sua lucratividade, porque uma vez que você fez o curso, você pode pagar mais barato para os professores ou tutores, né? Então fica essa impressão negativa. Eles vão diminuir o preço da mensalidade? Não, não vão. Eles não vão porque realmente eles também querem maximizar o lucro, que é o foco nosso, administrar. Administrar é o quê? Conseguir trazer lucro para uma instituição. E uma instituição só se justifica pelo lucro. E quando eu digo instituição, você pode ser o CNPJ qualquer, e pode ser o seu CPF. Então, tanto você precisa lucrar o máximo, quanto um CNPJ também precisa lucrar o máximo. Então, eles não vão. Então, é isso que é o objetivo, é lucrar mais também, né? Não pode perder a qualidade em qualquer área, né? Em qualquer área, estou colocando aqui o exemplo das instituições de ensino, que hoje está fortíssimo em cima disso, né? E tanto o CNPJ quanto o CPF precisam lucrar muito, né? Então, por um lado, fica parecendo que a instituição quer lucrar, que é verdade, e por outro lado, parece que
os que são mais conservadores, que não quer deixar a coisa sair do presencial e ir para a distância, parece que eles querem impedir isso. Então fica essa disputa aí entre um e o outro, parecendo que um quer lucrar, o outro não quer deixar, um é mais avançado, o outro é mais conservador, um é mais dinâmico, né? Enfim, então existe essa situação dessa maneira. Nas empresas também funcionam muito parecido, né? Eu sou funcionário bancário, já tem alguns anos, e desde quando eu entrei no banco, existe um movimento de se tentar o home office. Por incrível que pareça, né, já existe essa tentativa de home office. Eu sou funcionário do BRB também, desde quando eu ingressei. Por que essa pressão de fazer home office? Porque é o seguinte, o mercado bancário está surgindo aí vários bancos, né, 100% digital. Nubank é um caso de exemplo. A empresa só tem uma agência, que é a 001, né, e todas as contas estão lá dentro. Eles não têm disposição física. Você não vai num caixa do Nubank. Você não vai na agência do Nubank. É só tudo virtual, você resolve tudo por lá. Você quer abrir uma conta, você manda essa documentação toda e aí eles recebem lá, né? Então, a estratégia que chegou agora forçadamente para todos, pegou todo mundo de surpresa, porque quantos estavam preparados para isso, né? E quanto de tormento isso tem gerado? Então, quando você olha para a situação hoje, não tem para onde correr. A situação hoje está sendo à distância, né? Tá todo mundo fazendo home office. Então, num primeiro momento, para você trabalhar com essa característica da distância, sofre-se uma degradação. Por quê? Porque é o seguinte, primeira coisa, você tem que aprender as tecnologias. Nem todo mundo está habituado em utilizar as tecnologias. E a interação homem a homem no trabalho parece que ficaria mais fácil. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Por exemplo, um caso, igual eu vou citar o caso que eu tenho lá no BRB. Nossa equipe a gente tem estagiário, só que o estagiário não pode utilizar a mesma ferramenta que a gente utiliza para fazer a nossa interação à distância, que a gente utiliza uma ferramenta que é o Teams, e lá a gente tem tudo. Tem ferramenta de webconferência, tem chat, tem as metas, tem as atividades, todas estão lá dentro, você vai configurando o que você está fazendo, porque dali os gestores vão pegando o que está fazendo, tem os cards, e nos cards você vai colocando, ó, eu vou controlar essa atividade aqui até o fim, beleza, e você vai fazendo atividade, vai fazendo tarefas naquela atividade até concluir ela. E aí o gestor vai pegando aquilo e jogando as cadeias para cima, né? Mas quando você vai fazer, por exemplo, uma interação ou com um estagiário, ou com um terceiro, ou com uma pessoa externa, isso já fica mais difícil, porque como nós trabalhamos 100% com tecnologia, está tudo vinculado no computador. Aí você está com a pessoa lá, ela quer te mostrar alguma coisa na tela dela, ó, não mostra, porque a ferramenta que ele utiliza é diferente da nossa e como o banco retém uma gama muito forte de segurança, você não penetra com outras ferramentas, né? É só a ferramenta oficial, por questão de segurança e invasão, porque o banco sofre milhares de tentativas de invasão por dia, né? Tem equipe lá especializada só para ficar bloqueando isso. Então isso se torna uma certa tem uma grande dificuldade aí. Não é a realidade das demais empresas. Empresas maiores, com certeza, vão passar pelo mesmo processo de segurança. Empresas menores, como sofrem menos ataques, são alvos mais difíceis de serem encontrados, não vão passar por tanto dificuldade nesse sistema. Aí a pessoa pode trabalhar com duas, três ferramentas de interação, usa o Skype, usa o Zoom, usa o Teams, usa outras ferramentas para fazer interação. Então, assim, eu tô com um terceiro, o terceiro está usando o Skype, beleza, eu acesso o Skype, dali a gente conversa, estou acessando com outra pessoa, aí vai pelo Zoom, aí tem essa mesclagem de ferramentas, né? Ou outras ferramentas também são utilizadas para isso. Então, assim, nesse contexto geral, a pandemia pegou todo mundo de surpresa por conta disso. Pouquíssimas pessoas estavam preparadas. Aí você pega, por exemplo, a Amazon, que ela está acostumada a trabalhar só com isso, eles multiplicaram o faturamento por 4, né? Porque quem estava preparado conseguiu avançar muito, né? Quem já estava pegando esse viés aí já conseguiu avançar muito nessa questão da distância, né? E como é que fica o mercado de forma geral, né? O mercado de forma geral sofreu uma adaptação muito grande. Eu sou dono de prédio, eu tenho várias lojas lá
E vou citar o caso de uma loja minha que o cara era dono de um bar. É na esquina e essa esquina é um bar e o cara vendia o quê? Happy hour. Né? Não existe mais happy hour. E aí o que o cara fez? Ele transformou aquilo dele num restaurante delivery. Ele vai lá, ele assa frango, ele assa costela, ele assa carne, e ele faz marmitex e ele entrega. Ele não fazia isso, ele teve que fazer uma adaptação instantânea ou ele ia quebrar. Aí agora eu pergunto para vocês, quantas empresas vocês viram que quebraram? Quantas empresas vocês viram que demitiram por conta desse ajuste situacional? Então, ele pegou rápido e falou assim, caramba, esse negócio não vai acabar agora, e eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não fizer alguma coisa, eu vou quebrar, eu vou ter que devolver o ponto, eu vou fazer o que da minha vida? Eu vou viver com R$ 600 da bolsa do governo? E o cara foi lá e mandou ver, e ele tá lá servindo marmitex, você passa lá, sempre tem gente na porta pegando marmitex, essas coisas, e já estamos indo para esse período, né, passando de 3 meses, e ele tem pagado o aluguel da loja em dias. Então, assim, pelo menos dá para entender que ele está conseguindo sobreviver a essa crise. Quanto ele está expandindo, eu já não sei dizer. Vou pegar o caso de uma outra loja. O cara ele tem um salão de cabelo, né? Ele sempre você chegava lá, ele tinha uma, duas, ele estava cortando o cabelo de um, mas tinha um esperando, às vezes tinha dois esperando, dependendo do dia, tinha até 5 pessoas lá dentro esperando. Também a renda dele exclusiva era de lá. Só ele trabalha, a esposa não trabalha. E como é que ele vai viver? Ele fez o quê? Ele não obedeceu 100% a legislação, ele abaixa a porta e só fica ele mais uma pessoa lá dentro. Quando ele termina de cortar o cabelo da pessoa, ele vai lá, chama o outro, entra para dentro. E também, da mesma forma, ele tem pagado aluguel, ele tem sobrevivido a essa crise. Né? Então, assim, a crise veio, esse situacional veio para mostrar como é que estão as pessoas preparadas para isso. Né? Eu já tenho cliente de coach que a empresa tinha 10 filiais e as 10 filiais fecharam as portas, porque não tinha como fazer. Muitas pessoas foram mandadas embora, salário foram cortados, salário que a média salarial lá é 4, 5 mil reais, o dono da empresa estava pagando bolsa de 600, 900 reais, porque assim, ele também não aguenta. Como é que ele vai pagar esse tanto de tempo, essa quantidade de funcionários, se ele não tem um fluxo de caixa e se ele não tem caixa, se ele não tem estoque de dinheiro dentro da empresa dele, né? Aí agora, com essa melhoria, que já abriram algumas novas atividades, ele retornou, e aí a equipe retornou também, mas não retornou com o mesmo fluxo, né? Então tá todo mundo trabalhando. O... Então a situação ela é muito peculiar, muito específica de empresa para empresa, e as estratégias adotadas dependem mais do dono ou do administrador da empresa. Que aí vem um grande ponto que eu quero pegar com vocês, tá? Porque assim, administrar, antes de mais nada, está muito vinculado a resultados. Administrar é só ter resultados. É você saber que eu preciso ter tal resultado. Qual é o resultado que você quer ter? Aí, eu como coach, eu sempre sento com meus empresários e digo para eles, qual é o resultado que você quer ter? Quanto de resultado você quer ter? Muitas vezes, o administrador, o dono, vou colocar os dois como mais ou menos parecido, que não é realidade, tem muitas empresas que o cara é o dono e ele tem administradores, né? Mas na grande maioria, o dono é o próprio administrador. E você não precisa necessariamente saber todas as teorias de administração. 5 PDCA, 5 sigmas, Kaizen, essas coisas todas. Você não precisa saber isso. Isso foram metodologias construídas para fazer com que a pessoa visse que essas questões existem antes delas começarem a administrar. Treina antes para quando chegar lá você já sabe como aplicar. E muitas vezes a pessoa, conhecendo a teoria, não consegue aplicar isso na prática. E você muitas vezes chega no administrador que o cara não sabe nada disso e o cara consegue aplicar equivalências dessas teorias no mercado e dá certo. Viu como é que a coisa ela é muito dinâmica? Né? Não estou assim, descaracterizando a profissão de administrador por conta da pessoa ser empírica, né, e ser técnica. Não, a TI também funciona dessa maneira. Eu também sou funcionário de TI e eu conheço excelentes profissionais que nunca fizeram um curso de tecnologia, não fizeram a faculdade de tecnologia. Né? Isso acontece em todas as áreas. Né? Então,
O administrar está vinculado diretamente ao que você consegue produzir de resultado. Só que para você poder produzir de resultado, você tem que saber o que você quer produzir. Depois que você sabe o que você quer produzir, aí você traça um plano de metas. Isso é o básico. E isso no coach a gente faz muito bem. Primeiro é entender onde é que a pessoa está, para onde ela quer ir e traça um plano de metas. Só que existem coisas que atrapalham a pessoa a desenvolver o plano de metas, né? Que aí o coach entra para resolver essas questões. Porque todo mundo entender para onde quer ir, construir um plano de metas, a pessoa pode até fazer isso. Mas remover da vida da pessoa tudo aquilo que está atrapalhando é mais difícil. Como assim coisas que atrapalham? Por exemplo, a pessoa tem uma meta de abrir uma segunda filial, por exemplo. Começa a entrar dinheiro no caixa. Ela não está acostumada com isso. O que ela faz? Vai lá e troca, compra um carro novo. Ela precisava daquele carro? Não. Mas ela comprou um carro esporte poderoso. Ela não precisava disso? Não. E ela não deveria ter feito isso, porque ela tem que entender o que é dinheiro dela e o que é dinheiro da empresa. Só que aquela vontade dela fazer as coisas para ela, muitas vezes supera a questão do que ela deveria deixar o dinheiro para a empresa desenvolver. Então são crenças que a pessoa tem e são diversas crenças que a pessoa tem. E isso atrapalha. E aí o coach entra resolvendo essas questões todas. Então, antes de você ser administrador de empresas, você é administrador da sua própria pessoa, da sua própria família. Então, assim, como administrar está vinculado diretamente à produção de resultados, então você olha para a pessoa e vê o resultado que ela tem na pessoa física dela, e você já tem uma noção de como é que essa pessoa vai ter resultado na vida profissional dela, no CNPJ. Porque assim, se uma pessoa tem um resultado muito expressivo na pessoa física dela, tem muito boa chance dessa pessoa ter um resultado muito expressivo na empresa dela. É via de regra? Não. Mas é um fator que você olhou, você entende, você justifica e a coisa funciona assim. Quando você olha para a situação dessa maneira, você entende que administrar não é somente você determinar regras, né? Determinar um plano de metas para você atingir um objetivo. Você tem que entender que administrar está vinculado em administrar pessoas, né? A si próprio e aos demais. E quando você olha para administrar pessoas, você entende que administrar pessoas está diretamente vinculado a administrar sentimentos, tanto os seus sentimentos quanto os sentimentos das outras pessoas. Então, o administrador, na verdade, ele acaba se tornando de uma outra forma, uma forma estrutural, uma forma raiz, né? Pessoas que administram sentimentos. Sai daquela questão técnica de você ter plano de metas de execução para atingir objetivos, para você começar a administrar sentimentos de pessoas. Porque são as pessoas que vão traçar não, né? Transitar no seu plano de metas para atingir o seu resultado. Muito embora empresas muito pequenas, que é só o dono que faz isso, ele também é obrigado a administrar o seu sentimento para que ele consiga transitar no seu plano de meta e atingir aquele objetivo que ele quer. Você entende que o grande, o macro, acaba se tornando o micro, que é a pessoa, o sentimento. Quanto mais motivada a sua equipe tiver, ou você tiver, melhor é o seu resultado. E isso é diretamente ligado com a administração de sentimentos, administração de pessoas. E para você entender muito bem isso, em outros vídeos eu já gravei explicando sobre perfis comportamentais. Por que eu vou voltar nessa questão do perfil comportamental? Porque é o seguinte, as pessoas não entendem isso e cometem falhas primárias. Vou só dar um exemplo. Uma academia. A maioria dos contratos da academia, a grande maioria dos contratos da academia, ela é fechada na recepção, com o público que atende. Ou a recepcionista, ou aquela equipe especial que está ali só para poder fazer a apresentação da academia à venda. Eu expliquei para vocês num outro vídeo sobre perfis comportamentais que a metodologia não é a única que existe, mas ela é a DISC, D-I-S-C, dominante, influente, estável e conforme. Eu expliquei isso lá, né? Mas eu vou dar uma pincelada aqui de novo, depois vocês podem entrar lá com mais detalhes para vocês verem, né? Então, vocês têm 4 perfis comportamentais. Eu vou voltar na academia, vou só explicar um pouco sobre perfis comportamentais para vocês entenderem
quem deveria estar no front-end da empresa, né? Qual o perfil, não é a pessoa, tá? Entenda, não é a pessoa, é o perfil. Qual o perfil que deveria estar no front-end da academia para que essa empresa tivesse a maior possibilidade de fechar contratos? Não que os 4 perfis não possam fechar um contrato, pode, mas só que dos 4 perfis tem um perfil que ele é muito mais vinculado a esse tipo de coisa. Então tá, vamos lá. O D, que é o dominante, são aquelas pessoas muito focadas em execução de metas e projetos, né? São pessoas mais diretas. Elas são mais sem firula, não é que são aquelas pessoas que cheias de complicações. Não, o que é para fazer? É para fazer isso aqui, então nós vamos seguir isso aqui e atingir esses resultados. Então são pessoas que estão muito vinculadas a atingir resultados. Como a pessoa está muito vinculada a atingir resultado, o que acontece? Ela vai de encontro ao contrário com o sentimento das pessoas. Então, elas são pessoas mais brutas, porque como ela quer atingir um resultado, ela não está muito preocupada com as pessoas. Ela vai chegar e vai falar assim, fulano, ciclano, beltrano, eu quero que vocês façam isso, assim, desse jeito, e eu quero isso para amanhã. O cara traz o resultado e fala, não era esse resultado que eu queria, não foi bom, e já dá logo uma porrada, não tem muito aquela firula, aquela coisa de, não, vamos ver aqui, vamos fazer assim. Esses são os dominantes. Vocês estão acostumados, né? O dominante, ele muitas vezes ele se passa por uma pessoa mais bruta. E é normal. Normalmente, por exemplo, um marido que é dominante, ele vai chegar em casa, provavelmente, vai querer a comida pronta, vai querer sentar na frente da TV, talvez abrir uma cerveja ou um refrigerante, e não vai nem dar moral para os outros, porque está mais preocupado tanto com ele quanto com os resultados deles. E aí você tem um influente. O influente, normalmente, você vê, né, a grande probabilidade de você perceber um influente são aquelas pessoas que têm maior habilidade de comunicação. Um apresentador de televisão, aquela sua amiga que conversa pelos cotovelos, ou um seu amigo que conversa pra caramba, né? São pessoas que normalmente gostam do estilo de roupa diferente, muita maquiagem, essas coisas assim. São pessoas influentes, né, que gostam de conversar bastante. O estável são pessoas que normalmente se conectam com pessoas com profundidade. Né? Ela está interessada na pessoa, ela quer que aquela pessoa se desenvolva. Normalmente um coach tem um estável alto, eu tenho um estável alto, eu me preocupo com as pessoas, eu quero que essas pessoas se desenvolvam. Né? Os terapeutas, muito provavelmente, grande maioria deles deve ter estável alto, porque eles estão se preocupando com pessoas. Mas são pessoas muito boas para elaborar projetos de metas e cumprir isso também. E eles são muito vinculados no sentimento das pessoas. E temos os conformes. Os conformes são pessoas que normalmente têm uma carga de conhecimento muito grande, eles entendem muito de muitas coisas, né? Porque eles são pessoas muito céticas, eles só acreditam naquilo que eles viram, que está escrito e por pessoas de renome com referência. E eles não estão errados, eles estão certos. É o perfil deles. Eles acabam sendo pessoas muito chatas, muito cri-cri, porque eles não são de confiar muito. Um conforme que estiver conversando aqui, que estiver assistindo o meu vídeo, por exemplo, vai ter dificuldade em acreditar nas coisas que eu estou falando, não porque seja verdade ou mentira, é porque eu não estou trazendo fundamentação teórica para eles. Eu não estou falando assim, ó, lá no livro do fulano de tal, ele disse isso. Daqui a pouco eu vou fazer uma referência assim, que vai trazer um conforto maior para os conformes. Né? Então, assim, cada um tem uma posição melhor para ficar. Então, por exemplo, voltando à nossa questão lá da academia, né? Então, a maioria dos contratos são fechados ali no front-end da academia. Na recepção, uma empresa que tem 10 filiais, por exemplo, uma academia que tem 10 filiais, ela pode não estar conseguindo fechar muitos contratos com seus alunos, pode não estar satisfeito com a quantidade de alunos que estão entrando por conta de qual é o perfil que está em cada loja. Ali deveria ser uma pessoa com um perfil mais influente, com um pouco mais de estável, aonde a pessoa se interessa muito pela outra, né? Porque também os perfis que acontecem dentro da sociedade inteira, a maior parte das pessoas são dominantes e influentes. Aí vai diminuindo. Os estáveis são menos e os conformes são menos ainda, né? E nós temos uma mistura desses 4 perfis. Aí, como é que funcionaria então um influente ali na recepção da empresa? Chega lá uma pessoa que quer utilizar a academia, quer treinar, aí ela pergunta, tá, academia, como é que funciona? Aí o influente ele vai ser aquela pessoa que vai chegar lá e falar assim, vem aqui, vamos aqui para você ver, a academia é ótima, não sei o que, esse equipamento, olha aqui para você ver, você vai ter um resultado bom.
e começa a conversar com a pessoa, e ele já pega o Insta, já pega o WhatsApp, e já traz a pessoa para ela, a pessoa já se sente bem porque está conversando, né, com a pessoa. E aí o influente normalmente ele tem uma facilidade maior de fechar contratos. Por quê? Ele tem uma habilidade maior de comunicação, mais de conversa. Não que o conforme não teria, o estável não teria e o dominante não teria. Um conforme, por exemplo, o cara chega lá e fala assim, e essa academia? O conforme vai falar assim, olha, aqui nós temos os equipamentos melhores do planeta. Esses equipamentos são desenvolvidos lá na Itália, são equipamentos italianos. Esse equipamento, na hora que você vai malhar, ou a postura, a posição, começa a trazer dados estatísticos muito grandes, coisas técnicas muito grandes, que muitas vezes a pessoa que vai malhar talvez não esteja muito interessada nisso. Se for uma outra pessoa que é mais conforme, ela vai se interessar muito, porque vai se conectar aí, né? Mas o perfil também poderia fazer uma venda, mas não é aquela pessoa tão receptiva, não é. Você percebe nitidamente que a pessoa mais receptiva normalmente são os influentes. E aí isso generaliza muito, né? Você está dentro de uma empresa e essa empresa ela é composta de pessoas com características diferentes, né? Aí você tem lá contratos extremamente minuciosos de valores grandes que podem dar um prejuízo gigantesco para a empresa e muitas vezes a empresa quebra por conta do contrato que não foi bem feito, não foi bem elaborado. Aí o que, que acontece? Qual seria o perfil comportamental melhor para atuar num lugar desse? Aí já é o conforme. Por quê? Porque o conforme é aquele cara que tem paciência de pegar um contrato, ler e falar assim, olha, aqui não está obedecendo a legislação. Como é que ele sabe disso? Porque o conforme ele tem isso, ele pega isso muito fácil. Ele consegue ter uma quantidade muito grande de informação e registrar essas questões muito peculiares. Não que os outros também não façam isso, mas é porque não é da pegada daquela pessoa. Você entende? Não é daquela pegada. Um influente poderia ter uma quantidade muito grande de informação na cabeça? Poderia, mas você entende que a máquina perfeita é o conforme, porque ele já vem com isso estruturado. É igual um carro que você pega. Um carro de corrida, Fórmula 1, você vê que é perfeito. Pega um Fórmula 1, põe para andar na estrada de chão, ele vai andar? Vai. Vai ter o mesmo desempenho? Não vai ter. Você pega lá um off-road, ele vai andar naquelas quebradas? Vai andar. Vai andar com um carro de Fórmula 1? Não vai. Você está entendendo que os perfis funcionam mais ou menos dessa natureza? Funcionam, mas tem uns que são fabricados específicos para trabalhar com aquilo. E aí, no caso do coach, ele consegue mapear isso, tem ferramentas para mapear, tem atividades para mapear, e consegue colocar o melhor perfil na melhor posição. E isso é o que o administrador também deveria fazer, né? Quando você pega lá o livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, que agora os conforme vai começar a gostar, ele fala muito disso, né? Não especificamente do perfil comportamental. Ele fala assim, ó, uma das coisas que eles falam, né, que lá ele tem o administrador nível 5, né? O administrador nível 5 são pessoas que conseguem administrar uma empresa, conseguem trazer gente de fora para dentro dessa empresa, estruturar essa empresa de forma que ela consiga produzir um resultado astronômico, né? E caso esse administrador saia, essa equipe que sobra, ela consegue tocar aquela empresa da melhor maneira possível, né? A falta do administrador ali não vai fazer com que quebre a empresa. Muitas outras teorias, muitos outros livros apresentam o seguinte: o administrador ele foca nele e quando o administrador sai, ele leva a empresa inteira, ele quebra a empresa, porque não foi montada da forma que o administrador seja um administrador nível 5 e os funcionários sejam nível 5 também, são de alta performance, né? Então, como é que essas pessoas pensam? Elas pensam o seguinte, elas pensam um pouco diferente. Quando ela visualiza, por exemplo, um profissional nível 5, porque um profissional nível 5, ele é uma pessoa diferenciadíssima. Esse profissional, não interessa aonde você coloca ele dentro da sua empresa. Ele consegue entender todas essas características e ele consegue trazer resultado, porque ele entende de como conduzir pessoas, ele entende de sentimento, ele entende de como fazer com que aquilo retorne dinheiro para dentro da empresa. Então, o administrador que percebe esses funcionários no mercado, ele traz esses funcionários para dentro da empresa e não se preocupa onde é que ele vai colocar, porque esse funcionário dentro da empresa, ele vai por si só gerar projetos, gerar recursos
e vai dar retorno muito maior do que o salário dele. Não importa se esse cara ganha 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 ou 1 milhão por mês, ele tem condições de fazer isso, né? Então, quando você olha para esse perfil de pessoas, né, o que acontece? Um administrador desse, ele normalmente ele tenta trazer os melhores profissionais, ele vê onde que esses profissionais poderiam se encaixar melhor, e a partir daí, normalmente eles geram os projetos. Porque uma das grandes ideias é o seguinte: a empresa ela quer abrir um novo projeto. Qual é o projeto que ela vai abrir? Ah, eu quero fazer esse novo projeto aqui. E aí depois ela vai atrás para buscar novos profissionais para engajar naquilo. Quando você olha para o livro lá do Jim Collins, Empresa Feita para Vencer, o cara faz diferente. Ele traz as pessoas primeiro, são as pessoas melhores, as pessoas de nível 5, né? E depois ele vê qual é o projeto que a gente pode tocar de melhor maneira possível. Por quê? Você tendo as pessoas certas dentro do barco, o projeto você alinha com aquela característica que as pessoas têm. Que aí me leva agora para um outro local, né? Que é o seu resultado versus talentos. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa quer estar tocando um projeto muito grande. Todo mundo almeja tocar um projeto muito grande, projetos milionários. Mas essa pessoa, ela consegue tocar um projeto desse? Né? Quando você olha para a pessoa, você entende, todos nós temos pelo menos um talento. Só que esse talento seu está desenvolvido até aonde? Quais foram os projetos que você já tocou na sua vida? Aí a pergunta agora de coach ela é muito pior. Coloca 1 milhão na sua mão. Vamos pensar o seguinte: uma empresa terceira, ela está financiando pessoas. Ela vai dar R$ 1 milhão para as pessoas. Como é que você vai fazer para dobrar R$ 1 milhão? Pensa, você pegou 1 milhão, tá aqui, a empresa vai conceder para você R$ 1 milhão, só que você vai ter que dobrar esse dinheiro, sei lá, em 6 meses, um ano. Qual a sua estratégia para fazer isso? Você tem uma estratégia para fazer isso? Você está entendendo como é que é difícil? Porque a pessoa, todos nós temos talento. Mas seu talento vai até onde? Agora eu vou fazer uma pergunta pior. Metadinha. Porque às vezes 1 milhão parece que ficou meio muito para você. 500 mil. Como é que você vai pegar 500 mil e vai dobrar 500 mil? Qual a sua estratégia? Qual a garantia que você vai ter? Vamos pegar diferente então? Vamos pegar 100 mil. Você está entendendo que fichas estão caindo na sua cabeça? Não é só você querer fazer. Você entende que você tem que ter passado por isso, você tem que ter cumprido por isso. E aí vai me levar em profissionais de alta performance, que eu vou falar para vocês já já. Aí o que acontece? Vamos pegar menos? Vamos pegar menos? Vamos pegar 10 mil? Como é que você dobra 10 mil? Agora é o coach que resolve o problema da vida. Você, na situação que você está, o que você pode fazer para você conseguir ganhar R$ 1.000, R$ 5.000 e sair dobrando esse dinheiro todo mês? Aí agora são perguntas que o coach vai fazendo para os clientes para que eles consigam por si só desenvolver sozinho. Porque às vezes a pessoa fica pensando assim, eu queria que alguém me financiasse R$ 1 milhão. Beleza, você tem uma empresa que te dá 1 milhão, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai comprar casa, carro, apartamento, gastar o dinheiro, tudo? Não é isso. É pegar o dinheiro e multiplicar. Você entende que você não precisa de ter alguém que te dê R$ 1 milhão? Se você entender que se você conseguir gerar R$ 1.000 e sair dobrando esses R$ 1.000, você bate no 1 milhão. E você entende que é uma escada que você vai subindo. Você não precisa de... E não é nem que você precisa. Você não consegue sair daqui e bater, pegar 1 milhão e produzir. Não vai. Pouquíssimas pessoas conseguem isso. Só conseguem porque já teve a vivência ou da família, que tem muito dinheiro, ou por algum acaso genético dessa pessoa. A grande maioria não consegue pegar 1 milhão e produzir 2 milhões. Todo mundo vai ter que passar degrauzinho por degrauzinho. Você tem que aprimorar, você tem que pegar o seu talento, você tem que trabalhar o seu talento, você tem que entender ele, você tem que desenvolver seu talento e desenvolvendo gradativamente. O dia que a pessoa entende que do jeito que ela se encontra, se ela consegue fazer R$ 1.000, não interessa de onde,
E se ela conseguir sair dobrando esses R$ 1.000, ela bate 1 milhão, ela resolve a vida dela. E aí agora vem os profissionais de alta performance, né? O que é um profissional de alta performance? É aquele cara que não mede esforço para atingir seus resultados. Ele entende que o que ele está fazendo é para ele. Porque quando você olha para todo mundo, você percebe o seguinte, lá, já agora nas teorias de administração, você tem na lei de Pareto, né? 80-20. Quando você olha para o quadro de funcionário, você tem 80-20, que é 20% dos funcionários que existem na empresa produz praticamente tudo, e 80% só ajuda a acabar de chegar. Então, os 20% é o diferencial da empresa. Né? E quando você olha ao contrário também, você tem 80% que é quem conduz a empresa e 20% dos funcionários você pode mandar embora a qualquer instante, que não faz diferença. Porque essas pessoas estão de corpo mole dentro da empresa, não quer desenvolver. Só que aí você está olhando a pessoa como um instrumento dentro da empresa. Né? Só que lembra que eu falei que administrar, você está administrando você também? Porque você tem lá as camadas de administração, gestores, né, supervisores, vai subindo. Mas só que a coisa não funciona assim, tem a autogestão. Todos nós somos obrigados a ter autogestão. Aí você, quando você olha para isso, 20% você pode mandar embora a qualquer instante, esses 20% não estão fazendo nada na empresa, nem para eles. E aí essas pessoas vão ter dificuldade o tempo inteiro, a vida inteira. Por quê? Elas não estão fazendo processo de crescimento. Essas pessoas deveriam estar dentro da empresa, trabalhando afinco, desenvolvendo o máximo possível. Só que aí a pessoa pensa o seguinte, olha para você ver a mentalidade. Porque aí o coach é que entra para resolver essa questão, porque tudo é questão de mentalidade. A pessoa está lá trabalhando, esses 20%, fala assim, eu não vou me esforçar não, porque eu estou ganhando só isso aqui, e esses caras que se lascam, eu só quero pegar meu dinheiro no final do mês e ir embora. Então os caras estão ganhando só isso, não é porque eles estão pagando só isso, é porque esses caras só valem isso. Porque se ele entra lá e começa a se desenvolver, e começa a fazer o melhor serviço dele, o melhor trabalho dele, quando tiver uma oportunidade, ele sobe. E depois ele sobe de novo, e ele sobe de novo, e ele sobe de novo. Então quem vai travar é sempre a pessoa. Não interessa, você está aonde você consegue estar hoje. Você não consegue estar mais alto porque não tem condições de você estar mais alto. Você não cumpriu a escada. Você não aprendeu, você não desenvolveu, você não tem, você não foi. Quem não foi você. Então, quando você olha para um profissional nível 5 ou um profissional de alta performance, esses caras não têm limite. Eles estão lá, ele chega mais cedo, vai embora mais tarde, ele trabalha, ele estuda, ele passa final de semana, ele faz treinamento, ele faz curso, ele aprimora, ele conecta com pessoas, ele se desenvolve. Mas aí a outra pessoa vai pensar, mas esse cara não vive, eu quero viver em minha família. Moço, você tem que administrar tudo, administração de tempo. Você tem que separar, ó. Por isso que no coach a gente tem uma agenda extraordinária. Você tem que administrar tudo. Horário de você trabalhar, horário do seu lazer, horário com a família. Você tem que administrar isso tudo. Aqui eu tenho a minha agenda aqui, e minha agenda começa às 4 horas da manhã. E aí eu durmo cedo. Também tem isso, né? E é de segunda a segunda. Então, assim, eu tenho meu horário livre, meu horário com fulano, com ciclano, horário de trabalho, horário de gravar. Tem todos os horários para poder cumprir. Então, tudo está vinculado à pessoa, né? E aí, eu quero fazer uma atividade com vocês, né? Para mostrar que todos nós temos uma capacidade muito maior do que a capacidade que nós estamos liberando neste momento. Então, o que eu vou pedir para vocês? Só para você entender o seguinte: mão esquerda, mão direita. Qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade de saber o que é esquerda e direita. Então, você está lá dirigindo o seu carro, certo? A porta que está aqui é a esquerda. Então, o motorista está do lado esquerdo. Então, a porta que está de cá é a esquerda, que é a que você está dirigindo. Aqui a câmera está invertida, né? Então, assim, na hora que você estiver dirigindo, a sua porta do motorista é a porta esquerda para você situar. Então, o que eu quero que você faz? Então, eu vou fazer um exercício de rotação com vocês, para vocês perceberem que vocês podem ter o máximo de performance, para vocês entenderem que vocês sempre podem ir ao máximo, certo? Então, assim, eu quero que vocês, de olho aberto, vai para o lado esquerdo. Vai para o lado esquerdo e marca um ponto fixo. Muito bem.
Agora, rotaciona para o lado direito e marca outro ponto fixo lá, o seu máximo, beleza? Agora eu quero que você volta para cá, para a posição central. Na posição central, eu vou querer que você faça o que agora? Agora eu quero que você feche seu olho. Agora eu quero que você vai para a esquerda de novo. Rotaciona para a esquerda e isso vai. Força mais um pouco, força mais um pouquinho. Eu sei que você consegue. Força mais um pouco. Abre o seu olho agora e vê. Você ultrapassou? Você rotacionou mais? Incrível, né? Agora, fecha seu olho de novo, vai para o outro lado, rotaciona, vai, força o máximo, dá seu máximo, seu melhor agora. Abre seu olho, também ultrapassou, certo? Então veja, quem te bloqueou foi seu cérebro. E aqui eu pus um pouco mais de motivação também. Você entende que todos nós temos condições de ir além do que aquilo que a gente faz, do que a gente está imaginando? Basta você querer, basta você forçar para isso, né? Então, a administração está muito ligado com isso, a questão de administrar também sentimentos. E no coach nós temos uma ferramenta que ela instrui os administradores como conduzir. Porque você, dentro da administração, você está pedindo atividades e recebendo o retorno dessas atividades e você obrigatoriamente deveria dar um feedback para o seu funcionário ou para a pessoa, sua parceira. E esse feedback ele vai ser positivo ou negativo, né? E essa atividade que nós temos no coach que a gente ensina os administradores é o seguinte: se você só dá elogios, né, a neurociência mostra que você vai criar uma química na cabeça da pessoa, fazendo com que ela pare de produzir o máximo que ela tenha condições de produzir depois de um determinado tipo, depois de uma determinada quantidade de vezes que você elogia ela. Então, pela neurociência, para você provocar uma química, porque também tudo é uma química neural que você tem. A pessoa está animada porque ela provocou uma química que deixa ela animada. A pessoa está baixa porque a química que ela está, ela é uma química ruim, abaixo, que vai fazer ela ficar depressiva. Então, com essa atividade, faz com que você mantenha essa química produtiva na pessoa o mais alto possível, fazendo com que ela retorne a melhor quantidade de atividades que ela pode retornar e de melhor qualidade. Então, você tem um número X de vezes que você pode elogiar e sempre, depois de uma certa quantidade, você tem que dar um ajuste. Seria como se fosse uma repreensão. Tem toda uma estratégia para que você faça os elogios certos e as correções certas também. Porque se você só corrige, a pessoa ela para de produzir. Por que ela vai produzir? Porque tudo que eu faço não serve, tudo que eu faço não dá certo, a pessoa produz uma outra química e essa química faz com que ela baixe a produção dela. Então sempre existe o bater e elogiar, né? Mas tem a quantidade certinha de vezes que você tem que elogiar e a quantidade certa de vezes que você tem que fazer um ajuste aí. Pessoal, então sim, o que eu queria trazer para essa nossa explanação era justamente isso. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.